Existem lugares no mundo que parecem grandes demais para serem verdade. Extensões tão vastas, tão diversas, tão profundas em sua história natural, que qualquer tentativa de descrever suas paisagens em poucas palavras parece um exercício condenado ao fracasso. Um lugar onde florestas tropicais úmidas se estendem por milhares de quilômetros, onde montanhas de gelo eterno tocam o topo do céu, onde desertos ardentes desembocam em savanas dourados, onde rios sagrados atravessam civilizações inteiras, onde ilhas isoladas guardam criaturas que não existem em nenhum outro canto do planeta. Esse lugar existe, e ele é o maior continente da Terra. Ele é a Ásia. Um território que abriga metade da população mundial, que atravessa quase todos os climas conhecidos e que carrega, nas dobras de sua geografia, a fauna mais diversa e mais dramática que já pisou este planeta. Aqui vivem os maiores felinos, os primatas mais estranhos, os répteis mais antigos, os herbívoros mais imponentes e algumas das criaturas mais raras e mais amadas do mundo inteiro. Cada montanha da Ásia é um capítulo. Cada floresta é uma história inteira. Cada rio é um santuário. E os animais que habitam esse continente carregam em seus corpos milhões de anos de refinamento evolutivo. Silenciosos, ancestrais, poderosos, presentes desde muito antes de qualquer humano surgir sobre a face da Terra. Vamos ver como cada espécie carrega, dentro de si, uma resposta única aos desafios de um continente marcado por extremos. E vamos, sobretudo, sentir. Sentir a beleza, sentir a força, sentir a fragilidade. Tudo isso existe. Tudo isso é real. Tudo isso pulsa silenciosamente, agora, enquanto você assiste a este vídeo. Em algum canto da Ásia, exatamente neste momento, um desses animais está caminhando, está caçando, está descansando à sombra de uma árvore, está atravessando um rio, está cuidando de um filhote, está sobrevivendo. Continuando uma história que começou muito antes de qualquer palavra ser escrita e que segue viva mesmo, em meio a um mundo que se transforma cada vez mais rápido ao redor. Então, respire fundo. Deixe o barulho do mundo lá fora um instante. Porque agora, juntos, vamos começar uma das jornadas mais impressionantes que a natureza tem para oferecer. A Ásia é o maior continente do planeta. Um território tão vasto, tão diverso e tão antigo, que abriga desde as geleiras eternas do Himalaia até as florestas tropicais mais úmidas do Sudeste Asiático, passando por desertos, taigas congeladas, montanhas quilométricas e planícies inundáveis. E em meio a essa diversidade de paisagens, existe uma linhagem de predadores que representa, talvez, a forma mais refinada e majestosa que a evolução já produziu. Os grandes felinos, silenciosos, poderosos, quase mitológicos em sua presença. Ao longo dos séculos, esses caçadores dominaram o imaginário humano tanto quanto dominaram as florestas onde vivem. Foram esculpidos em pedras, gravados em bandeiras, mencionados em mitologias e reverenciados por civilizações inteiras. E ainda hoje,
quando um deles atravessa em silêncio o capim alto ou desliza por uma encosta gelada. Algo ancestral se move no fundo de quem tem a sorte de vê-lo. Entre todos eles, um nome brilha acima dos outros: o tigre de Bengala. Símbolo nacional da Índia e de Bangladesh, esse animal é um dos maiores felinos vivos do planeta, disputando com o tigre siberiano o título absoluto de maior. Machos adultos podem alcançar 3,20 metros de comprimento, incluindo a cauda, e pesar até quase 300 quilos. Suas listras negras sobre o pelo alaranjado formam padrões únicos, tão individuais que funcionam como impressões digitais naturais. Não existem duas listras iguais em toda a história do planeta. Cada tigre é, literalmente, único. E vale saber que essas listras não estão apenas no pelo. Elas também aparecem na pele por baixo, como se fossem uma marca dupla, gravada profundamente na identidade do animal. O tigre de Bengala habita principalmente a Índia, o Nepal, o Butão, Bangladesh e uma pequena parcela do sudoeste da China. Vive em ambientes surpreendentemente diversos: florestas tropicais úmidas, savanas altas, florestas de folhas caducas, planícies alagadas e, mais espantosamente, os manguezais salinos de Sundarbans, no delta do Ganges. Ali, uma população especial desenvolveu um comportamento que pouco se vê entre felinos. Esses tigres nadam entre ilhas cobertas de lama e água salgada, atravessam canais inteiros em busca de presas e caçam parcialmente dentro d'água. Um estilo de vida quase anfíbio, único no mundo dos grandes felinos. Sua técnica de caça é a emboscada, uma perseguição breve, explosiva, geralmente iniciada a menos de 20 metros da presa. Mas a taxa de sucesso é surpreendentemente baixa. Apenas uma em cada 20 tentativas termina em abate. É por isso que o tigre precisa ser paciente, silencioso, metódico. Suas patas são almofadadas para não fazer ruído. Seus caninos, entre os mais longos de qualquer felino vivo, podem chegar a 10 centímetros. Um golpe único no pescoço e a caçada termina. Os tigres são solitários, territoriais e podem defender áreas que ultrapassam 500 quilômetros quadrados. E quando a noite cai sobre a Índia, quando o vento carrega o cheiro do mato molhado, esses gigantes silenciosos se levantam, e o subcontinente inteiro, mesmo sem saber, respeita a sua presença. Se o tigre é o rei visível dos felinos asiáticos, existe outro que carrega o título oposto: o invisível, o fantasma, o leopardo das neves.
Habitante das montanhas mais altas e mais remotas do planeta, esse felino sobrevive em altitudes que vão de 3.000 a 5.500 metros, atravessando 12 países entre o Afeganistão e a Mongólia, com o Himalaia como seu coração. É tão elusivo, tão perfeitamente adaptado à sua paisagem, que muitos pesquisadores passam anos em campo sem nunca conseguir avistar um. Daí o apelido, Fantasma das Montanhas. Sua pelagem cinza clara com rosetas escuras funciona como uma camuflagem quase perfeita contra as rochas nevadas. Sua cauda, longa e espessa, mede até 1 metro. Ela serve como leme de equilíbrio nos saltos pelas encostas íngremes e também como cobertor, envolvendo o rosto do animal enquanto ele dorme em temperaturas que chegam a 40 graus abaixo de zero. Seus pés são largos, cobertos de pelos densos, que funcionam como raquetes de neve naturais, distribuindo o peso e permitindo caminhar sobre superfícies traiçoeiras. E há uma habilidade que impressiona qualquer observador. O leopardo das neves consegue saltar até 15 metros em um único salto. É como pular de um telhado de 5 andares para outro sem esforço aparente. Nas encostas fragmentadas do Himalaia, essa capacidade é essencial. Suas presas, como o carneiro azul, o ibex e os grandes marmotas, movem-se por precipícios verticais onde qualquer outro predador falharia. Mas o leopardo das neves segue, silencioso, preciso, adaptado. Curiosamente, apesar de pertencer ao grupo dos grandes felinos, ele não consegue rugir. Suas cordas vocais são diferentes. Ele mia, resmunga, ronrona e emite um chamado suave e curto conhecido como chuf, um som quase tímido para um caçador tão implacável. Muito longe das montanhas asiáticas, escondido nas florestas boreais que atravessam boa parte da Ásia Setentrional, vive um caçador silencioso, elusivo e ainda pouco conhecido pelo grande público: o lince euroasiático. É o maior das 4 espécies de lince existentes e o terceiro maior predador terrestre da Europa, atrás apenas do urso pardo e do lobo cinzento. Sua distribuição é uma das mais amplas entre os felinos do mundo. Ele vive desde as florestas da Escandinávia até a Sibéria, passa pelos Balcãs, alcança o Cáucaso, sobe pelos planaltos do Tibete e caminha pelos flancos setentrionais do Himalaia. Em algumas regiões, chega a viver a mais de 5.500 metros de altitude. O lince é imediatamente reconhecível por suas orelhas emplumadas. 2 mechas longas de pelo escuro no topo de cada orelha, que parecem antenas biológicas.
não são meros ornamentos. Esses tufos amplificam vibrações do ar, ajudando o animal a captar sons extremamente sutis. Sua audição é uma das mais refinadas entre todos os felinos. Um lince consegue detectar o movimento de um pequeno roedor sob a neve a dezenas de metros de distância. Suas patas largas e emplumadas funcionam como raquetes, permitindo caminhar sobre camadas espessas de neve sem afundar. É um fantasma silencioso da taiga, um caçador que raramente é visto, mesmo pelas pessoas que vivem em suas florestas há gerações. Ele caça principalmente cervos pequenos, lebres e aves, sempre por emboscada, sempre com paciência quase absoluta e sempre num silêncio que a floresta parece respeitar. Mas nenhuma história dos felinos asiáticos ficaria completa sem o mais raro de todos. Aquele que quase desapareceu do mundo antes que muita gente sequer soubesse de sua existência. O leopardo de Amur. Nativo das florestas temperadas do extremo oriente russo e do nordeste da China, esse felino é considerado o mais raro entre todos os grandes felinos do planeta. No início dos anos 2000, restavam menos de 30 indivíduos em vida livre. 30. Em todo o mundo. Uma linhagem inteira à beira da extinção. Mas graças a décadas de esforço concentrado de conservação, uma nova esperança começou a surgir. Estudos recentes indicam que a população se recuperou lentamente, e hoje estima-se cerca de 130 indivíduos vivendo em liberdade, com registros populacionais chegando a 200, considerando também os filhotes recém-nascidos. Ainda é pouco, mas é uma multiplicação silenciosa e emocionante. O leopardo de Amur possui uma das pelagens mais impressionantes entre todos os felinos. Seus pelos, durante o inverno, podem crescer até 7 centímetros de comprimento, formando uma capa densa que lhe permite sobreviver em temperaturas geladas. Suas rosetas escuras são amplas e bem definidas, o que confere ao animal uma aparência quase pintada à mão, e ele é um saltador extraordinário. Consegue pular cerca de 6 metros na horizontal e 3 metros na vertical, em movimento único. Corre a velocidades que ultrapassam 55 km por hora em curtos períodos. Cada indivíduo mantém um território que pode chegar a mais de 300 km², o que torna a conservação especialmente delicada. Não basta proteger o animal. É preciso proteger a floresta inteira ao seu redor. Os
grandes felinos da Ásia são muito mais do que predadores. São símbolos vivos de continuidade. Cada um deles carrega, em seus movimentos, a memória de milhões de anos de refinamento evolutivo. Cada patada silenciosa na neve, cada salto por precipícios impossíveis, cada olhar amarelado surgindo entre folhas úmidas, é o resultado de uma paciência biológica que precedeu a própria humanidade. E ainda hoje, quando o vento atravessa uma floresta indiana, quando a neblina se levanta sobre o Himalaia, quando o gelo range em algum canto remoto da Sibéria, eles seguem ali. Reis silenciosos de um continente que aprendeu, há muito tempo, a respeitá-los como parte de sua alma mais antiga. Os olhos nos encaram, com uma atenção quase pensativa. As mãos manipulam objetos com destreza que lembra a nossa. Os gestos, as expressões, a curiosidade, tudo remete a uma espécie de espelho vivo. Os primatas são, entre todos os animais do planeta, os que mais se aproximam da experiência humana. E o continente asiático, com suas florestas tropicais úmidas, ilhas isoladas, montanhas nevadas e vales sagrados, abriga alguns dos primatas mais fascinantes que a evolução já produziu. Cada um deles, à sua maneira, é uma janela para o passado profundo de nossa própria linhagem. Nas florestas tropicais da ilha de Bornéu, no coração do Sudeste Asiático, vive um dos seres mais próximos geneticamente do ser humano, o orangotango de Bornéu. Seu nome vem da língua malaia. Orang significa pessoa, hutan significa floresta. Juntas, essas duas palavras formam algo profundo e literal. Pessoa da floresta. E não é apenas poesia. O orangotango compartilha aproximadamente 97% de nosso DNA. Essa proximidade se revela em quase tudo o que ele faz. Em cada gesto pensativo, em cada expressão facial, em cada demonstração de inteligência que a ciência ainda tenta compreender por completo. O orangotango de Bornéu é o maior animal exclusivamente arborícola do planeta. Passa a vida quase inteira nas copas das árvores da floresta tropical, movimentando-se com uma calma quase filosófica de galho em galho. Machos adultos podem pesar mais de 90 quilos e ter uma envergadura de braços de 2,5 metros. As fêmeas são menores, mas igualmente hábeis. E a inteligência que exibem, tanto na natureza quanto em pesquisas, é surpreendente. Utilizam ferramentas para pescar cupins de troncos. Dobram folhas grandes para se protegerem da chuva, como se fossem guarda-chuvas naturais, e ensinam esses comportamentos para seus filhotes ao longo de anos. É o que os cientistas chamam de cultura, comportamentos aprendidos
transmitidos entre gerações e diferentes entre populações da mesma espécie. Cada grupo de orangotangos tem seu próprio conjunto de truques, seus próprios modos de resolver problemas, sua própria maneira de existir no mundo. Uma das características mais tocantes desses animais é a relação entre mãe e filhote. É uma das mais longas do reino animal, superada apenas pela dos seres humanos. Um filhote de orangotango pode permanecer aos cuidados da mãe por 7, 8, até 9 anos. É um período extenso de aprendizado. A mãe ensina quais frutos comer, como identificar plantas medicinais, como construir os ninhos de dormir todas as noites, como se mover pelas copas sem cair. Esses primatas constroem, por sinal, ninhos elaborados no alto das árvores, feitos com galhos entrelaçados e folhas macias. E fazem isso todas as noites. Um novo ninho, um novo abrigo, uma nova casa temporária no meio da floresta. Muito longe das florestas tropicais de Bornéu, em um país onde o inverno cobre montanhas inteiras com metros de neve, vive outro primata extraordinário. O macaco de neve, também conhecido como macaco japonês, é o primata não humano que vive mais ao norte em todo o planeta. Habita as ilhas de Honshu, Shikoku e Kyushu, no Japão, enfrentando temperaturas que podem descer a menos 15 graus durante os invernos mais severos. Para sobreviver, desenvolveu uma pelagem espessa e cinza clara, quase branca, que se torna ainda mais densa nos meses frios. Mas o que tornou o macaco de neve mundialmente famoso é um comportamento tão inesperado quanto encantador. Eles tomam banho em fontes termais naturais. Na região de Jigokudani, no vale conhecido como Vale do Inferno em Nagano, existe um parque natural, onde uma população de macacos frequenta as águas quentes que emergem da terra vulcânica. Eles mergulham, ficam ali por horas, deitam-se dentro das águas fumegantes, com as cabeças cobertas de neve, enquanto flocos caem lentamente ao seu redor. É uma imagem quase surreal e completamente real. E o mais fascinante é como esse comportamento surgiu. Ele não é ancestral. Foi observado pela primeira vez na década de 1960, quando uma fêmea entrou em uma fonte termal para pegar comida que havia caído dentro dela. A partir dali, o comportamento se espalhou pelo grupo. Primeiro pelas fêmeas, depois pelos filhotes e finalmente por quase toda a colônia. É um dos exemplos mais bem documentados de transmissão cultural entre primatas não humanos. Uma tradição criada em apenas algumas décadas e mantida viva pelas gerações seguintes. Nas florestas, cidades, templos e planícies da Índia, vive outro primata que ocupa um lugar especial não apenas na biologia, mas na alma cultural de todo um subcontinente. O langur cinza
também conhecido como langur de Hanuman. Seu nome vem de uma das figuras mais reverenciadas da mitologia hindu. Hanuman, o deus macaco, símbolo de coragem, força e devoção. Segundo a tradição, foi ele quem, em uma antiga batalha, atravessou o mar em um único salto para resgatar Sita, esposa do deus Rama. As mãos e o rosto pretos do langur são interpretados por muitos devotos como cicatrizes deixadas por Hanuman ao atravessar chamas para cumprir sua missão. Por isso, esses animais são considerados sagrados em grande parte da Índia. Frequentam templos, cidades, mercados, recebem alimento das pessoas e são protegidos por tradições milenares que se recusam a interferir em suas vidas. Mas a fascinação pelo langur vai além da simbologia. Do ponto de vista biológico, esses primatas são extraordinários. Possuem a mais ampla variedade de habitats já observada em qualquer primata do planeta. Vivem em florestas tropicais úmidas, planícies áridas, subúrbios urbanos, templos antigos e até nas encostas frias do Himalaia, em altitudes superiores a 4.000 metros. Poucos animais são tão versáteis, e poucos primatas são tão atléticos. Um langur consegue saltar horizontalmente até 15 metros entre árvores e descer verticalmente cerca de 12 metros em um único movimento. É como se pudessem voar por segundos, atravessando o ar com uma leveza que engana o próprio corpo. Além disso, os langures vivem em grupos sociais complexos, com hierarquias claras e comportamentos cooperativos. Fêmeas ajudam umas às outras a cuidar dos filhotes, algo raro entre primatas. Machos jovens formam bandos de solteiros que patrulham as bordas dos territórios, aguardando a oportunidade de assumir o controle de um grupo. E, curiosamente, os langures possuem uma relação simbiótica com os cervos. Ao se alimentarem no alto das árvores, deixam cair folhas, brotos e frutos, alimentando os cervos que caminham no chão da floresta. Em troca, os cervos, com seu faro aguçado, alertam sobre a aproximação de predadores como tigres e leopardos. É uma parceria antiga, silenciosa e mutuamente benéfica. Em uma extremidade completamente diferente do espectro dos primatas, escondido nas florestas úmidas das Filipinas, vive uma criatura tão pequena e tão estranha que parece ter saído de uma lenda: o tárcio filipino. Ele cabe na palma da mão. Mede apenas entre 9 e 16 centímetros de comprimento, sem contar a cauda, que é ainda mais longa que o corpo. Pesa pouco mais de 100 gramas. E ainda assim, apesar de todo esse tamanho diminuto, ele carrega uma das anatomias mais extraordinárias entre todos os mamíferos. Seus olhos são o que mais impressiona. São absurdamente grandes em proporção ao corpo. Cada olho, individualmente, é maior que o próprio cérebro do animal.
como esses olhos são fixos nas órbitas, sem qualquer possibilidade de rotação, o Tárcio desenvolveu uma solução espetacular. Consegue girar a cabeça em quase 180 graus para cada lado, quase como uma coruja, permitindo enxergar tudo ao seu redor sem mover o corpo. Essa visão sobredimensionada serve a um propósito preciso. O Tárcio é um caçador noturno. Seus olhos captam quantidades minúsculas de luz e permitem que ele detecte, na escuridão, insetos, lagartos, sapos e até pequenos pássaros. E há um detalhe que poucos sabem sobre ele. O Tárcio é o único primata do mundo que se alimenta exclusivamente de carne. Todos os outros primatas, dos gorilas aos humanos, dos gibões aos macacos pregos, comem alguma quantidade de vegetais, frutos ou insetos combinados. O Tárcio, não. É totalmente carnívoro, um detalhe raríssimo dentro de nossa própria ordem. E há ainda uma última curiosidade que impressiona. Os Tárcios existem praticamente inalterados há aproximadamente 45 milhões de anos. São considerados fósseis vivos, testemunhas silenciosas de um mundo antigo, uma linhagem que atravessou eras geológicas inteiras, viu continentes se moverem, viu florestas nascerem e desaparecerem, e continuou lá, com seus olhos gigantescos abertos para a escuridão, caçando exatamente da mesma forma que fazia antes de qualquer humano existir. Os primatas asiáticos, cada um com sua forma, seu tamanho, sua história, são um lembrete constante de que a inteligência, a cultura e a sensibilidade não são exclusividade nossa, são propriedades antigas da vida. Presenças que se espalham por todo o continente asiático, escondidas em copas de árvores, banhando-se em águas termais, saltando entre templos sagrados ou observando o mundo com olhos maiores que o próprio pensamento. Cada um desses primatas é, à sua maneira, uma versão diferente do mesmo mistério, e juntos formam a mais rica família de parentes evolutivos que qualquer continente do planeta poderia oferecer. Répteis. Criaturas que se refinaram lentamente ao longo de centenas de milhões de anos, sem pressa, sem grandes reinvenções, adaptando-se aos ambientes mais extremos e sobrevivendo a extinções que apagaram grupos inteiros de animais do planeta. Na Ásia, esses sobreviventes ancestrais encontraram lares em rios sagrados, florestas úmidas, planícies escaldantes e ilhas isoladas, onde ecossistemas únicos permitiram que criaturas verdadeiramente extraordinárias evoluíssem em silêncio. E entre todos eles, 3 se destacam pela raridade, pela estranheza e pela força de suas histórias. Comecemos por um dos animais mais famosos da biologia moderna. Uma criatura tão imponente, tão temida e tão singular, que ganhou um nome digno de mitologia: o dragão de Komodo. Ele existe, não é lenda. Não é dinossauro fóssil.
É o maior lagarto vivo do planeta e habita apenas 5 pequenas ilhas indonésias no arquipélago de Sunda: Komodo, Rinca, Padar, Flores e Gili Motang. Fora dali, em nenhum outro lugar do mundo. Restrito a esse punhado de ilhas rochosas e áridas, o dragão de Komodo é um dos exemplos mais fascinantes de evolução isolada. Um adulto pode alcançar 3 metros de comprimento e pesar mais de 90 quilos. Seu corpo é maciço, coberto por uma pele coriácea e endurecida, cheia de pequenas ossificações internas que funcionam como uma armadura biológica embutida sob a pele. Suas garras são poderosas, sua cauda é forte o suficiente para derrubar animais de grande porte, e sua língua bifurcada, semelhante à de uma cobra, funciona como um sensor químico refinadíssimo. Ela capta partículas de odor no ar e as leva a um órgão especializado no céu da boca, permitindo ao dragão detectar presas ou carcaças a mais de 9 quilômetros de distância. Mas o que torna esse animal verdadeiramente fascinante é o modo como ele mata. Durante décadas, acreditava-se que a força letal do dragão de Komodo estava em sua saliva, considerada tão contaminada por bactérias que qualquer mordida era fatal por infecção. Essa era a explicação clássica em documentários, livros e artigos. Mas em 2009, um estudo revolucionário conduzido por cientistas revelou algo muito mais impressionante. O dragão de Komodo possui, na mandíbula inferior, verdadeiras glândulas de veneno. Um veneno anticoagulante, que impede que o sangue da presa coagule após a mordida, causando queda drástica de pressão, choque hemorrágico e, eventualmente, a morte. É um dos poucos lagartos venenosos do planeta e, portanto, seu método de caça é ainda mais sofisticado do que se imaginava. Uma mordida certeira. E depois, apenas o tempo. Às vezes horas. Às vezes dias. Enquanto o veneno cumpre seu trabalho silencioso. Há ainda uma curiosidade que impressiona qualquer biólogo. As fêmeas do dragão de Komodo são capazes de se reproduzir sem a presença de machos. Esse fenômeno raro é chamado de partenogênese. Em circunstâncias específicas, principalmente quando estão isoladas por longos períodos, elas podem gerar filhotes viáveis a partir de seus próprios óvulos. É uma estratégia evolutiva de sobrevivência e um lembrete de que a vida encontra caminhos surpreendentes para continuar existindo. Mesmo em ilhas isoladas, mesmo sem parceiros, mesmo diante da improbabilidade estatística. Se o dragão de Komodo carrega em si a força bruta dos répteis, existe outro habitante da Ásia que carrega o oposto: a sutileza, a camuflagem, o silêncio absoluto, o camaleão indiano.
Uma criatura discreta, arborícola, presente na Índia, no Sri Lanka, no Paquistão e em regiões vizinhas. É o único camaleão nativo da Ásia, isolado por milhões de anos dos parentes africanos, que representam a grande maioria da família. Vive nas copas das árvores, movendo-se com uma lentidão calculada, quase teatral, que imita o balanço dos galhos ao vento. Cada passo é dado com precisão milimétrica. Cada movimento parece coreografado por uma paciência quase filosófica. E aqui existe um mito que precisa ser desfeito. Ao contrário do que se acredita popularmente, o camaleão não muda de cor principalmente para se camuflar. A ciência mostrou que a mudança de cor tem duas funções muito mais importantes. A primeira é a comunicação. Cores intensas indicam agressividade, disposição para o combate ou desejo de acasalar. Cores discretas indicam calma, submissão ou repouso. A segunda função é o controle térmico. Ao escurecer a pele, o camaleão absorve mais calor do sol. Ao clarear, reflete a radiação e mantém a temperatura sob controle. É um sistema biológico refinado, uma linguagem visual escrita diretamente na pele. E há um detalhe surpreendente. Estudos recentes sugerem que os camaleões possam ser daltônicos, o que significa que eles produzem cores extraordinárias que talvez nem consigam perceber por completo. Uma paleta viva, dedicada mais aos outros que à sua própria visão. Os olhos do camaleão indiano são outra maravilha da natureza. Cada olho gira de forma completamente independente do outro. Um pode estar olhando para cima, enquanto o outro olha para trás. Um pode focar em uma folha, o outro em um inseto voador. Quando enfim uma presa é detectada, os dois olhos convergem para o alvo, criando uma visão binocular precisa, capaz de calcular a distância exata, e então vem o ataque. A língua do camaleão indiano é uma das armas mais impressionantes do reino animal. Ela pode se projetar em uma velocidade extraordinária, cobrindo uma distância que pode chegar ao dobro do comprimento do próprio corpo do animal. A ponta é pegajosa, o impacto é instantâneo. A taxa de sucesso desses ataques ultrapassa 95%. Poucas técnicas de caça no mundo animal são tão eficientes quanto o disparo da língua de um camaleão. Mas talvez o mais fascinante dos répteis asiáticos seja um sobrevivente antigo, quase esquecido, que carrega no rosto uma anatomia tão peculiar quanto a de qualquer criatura mitológica: o gavial. Ele é um crocodiliano, sim, mas diferente de todos os outros. Habita os grandes rios da Índia e do Nepal, principalmente o rio Chambal, o Ganges, o Girwa e o Gagara. E sua diferença mais visível está no focinho. Enquanto crocodilos comuns e jacarés possuem focinhos largos e poderosos, o gavial tem um focinho longo, fino, quase delicado, revestido por mais de 100 dentes agulhados, entrelaçados como uma armadilha em forma de pinça. Essa estrutura tem um propósito preciso. O gavial se alimenta quase exclusivamente de peixes,
e seu focinho estreito oferece resistência mínima à água, permitindo movimentos laterais explosivos e precisos para capturar suas presas com um único gesto. Machos adultos podem alcançar 6 metros de comprimento. Fêmeas ficam menores, entre 2,5 metros e 4,5 metros. Mas há algo que distingue o gavial de todos os outros crocodilianos do mundo. Os machos possuem, na ponta do focinho, uma estrutura carnosa e arredondada, um bulbo. Essa protuberância é chamada de gara, palavra em hindi que significa pote de barro, e foi ela que deu origem ao nome do animal. O gara serve como amplificador de vibrações sonoras durante o acasalamento e também como sinal visual claro para as fêmeas. É a única espécie de crocodiliano em que se pode distinguir facilmente macho e fêmea apenas olhando. Em todas as outras espécies de crocodilos e jacarés, essa distinção depende de exames anatômicos mais complexos. O gavial é um dos animais mais criticamente ameaçados do planeta. Sua população em vida livre é estimada em cerca de 800 indivíduos adultos, com 68% deles concentrados no rio Chambal, na Índia Central. Ao longo dos últimos 100 anos, sua população mundial sofreu uma queda de mais de 98%. Represas, redes de pesca, poluição, extração de areia dos leitos dos rios e a destruição de suas praias de nidificação levaram a espécie à beira do desaparecimento. Mas graças a programas intensos de conservação, principalmente no Chambal, o gavial ainda respira. Ainda desliza pelas águas mornas dos rios sagrados. Ainda mergulha silencioso, com seu focinho longo cortando a superfície como o remo antigo de uma criatura anterior a toda a memória humana. Os répteis asiáticos são, cada um à sua maneira, testemunhas de mundos que quase desapareceram. Dragões que ainda existem em algum canto isolado do arquipélago indonésio. Camaleões que falam por cores em florestas secretas. Sobreviventes antigos que sulcam águas sagradas, com focinhos que parecem esculpidos por outra era. Eles não são apenas animais. São elos vivos com o passado profundo do planeta. Cada movimento lento sob o sol, cada pupila fria fixada em uma presa distante, cada respiração pausada nas margens de um rio, é um lembrete de que a vida, quando encontra seu ritmo, pode atravessar eras sem pressa. E que alguns dos maiores mistérios da Ásia continuam silenciosamente escondidos entre folhas, dunas e correntezas, esperando ser reconhecidos por quem ainda tem olhos para vê-los. Existem animais que carregam, em suas próprias existências, algo que ultrapassa a simples biologia. Animais tão emblemáticos, tão raros ou tão poderosos, que se tornaram símbolos vivos de continentes inteiros. A Ásia, com sua geografia extrema e sua diversidade quase sem paralelo no planeta, é um berço fértil para essas criaturas especiais. Alguns são gigantes silenciosos que atravessam paisagens congeladas. Outros são frágeis sobreviventes que resistiram à beira da extinção. E há aqueles que se tornaram tão profundamente ligados ao imaginário humano que sua imagem, hoje,
é reconhecida em praticamente todos os cantos do mundo. Nesse bloco, mergulhamos nos gigantes e nos raros, nos ícones e nos escondidos, nas presenças que definem, de uma forma ou de outra, a alma selvagem do maior continente do planeta. E não há como falar em ícone asiático sem começar por aquele que, talvez, seja o animal mais amado da história moderna da conservação: o panda gigante. Habitante das montanhas de bambu da região central da China, principalmente nas províncias de Sichuan, Shanxi e Gansu, esse urso preto e branco é reverenciado no país como um verdadeiro tesouro nacional. Sua imagem foi adotada pelo Fundo Mundial para a Natureza como logotipo em 1961, e desde então, ele se tornou o símbolo mundial da luta pela preservação das espécies ameaçadas. Adultos podem pesar entre 100 e 160 quilos e alcançar quase 1,5 metros de comprimento. Sua pelagem grossa e felpuda, marcada pelo contraste dramático entre o preto ao redor dos olhos, orelhas, pernas e ombros, e o branco no restante do corpo, é uma das assinaturas visuais mais reconhecíveis do reino animal. E há uma curiosidade que quase ninguém imagina. Apesar de sua aparência tranquila e do apelido de urso-gato em algumas culturas, o panda gigante é biologicamente um urso legítimo. Seu sistema digestivo é o de um carnívoro, herdado de ancestrais que se alimentavam de carne. E ainda assim, essa criatura escolheu, em algum momento de sua evolução, se dedicar a um alimento praticamente exclusivo: o bambu. Aproximadamente 99% de sua dieta é composta por bambu, folhas, brotos, caules. Ele come, tritura, engole e depois come mais, e depois come mais. Um panda gigante adulto passa entre 10 e 16 horas por dia se alimentando, consumindo entre 12 e 38 quilos de bambu diariamente, dependendo da estação e da parte da planta ingerida. É que seu sistema digestivo, ainda de origem carnívora, só consegue absorver aproximadamente 17% dos nutrientes do bambu. Para compensar essa ineficiência, ele precisa comer volumes enormes. Uma vida inteira dedicada a mastigar. Para conseguir manipular o bambu com essa eficiência, o panda desenvolveu uma adaptação anatômica notável. Um osso do pulso extraordinariamente alongado, que funciona quase como um sexto dedo, permitindo segurar hastes finas e realizar movimentos precisos. É o famoso falso polegar. Não é um dedo verdadeiro, mas cumpre o mesmo papel. E aqui está uma das coincidências mais impressionantes da natureza. Um outro animal asiático, muito menor, desenvolveu de forma completamente independente exatamente essa mesma característica.
Mas isso é uma história que contaremos daqui a alguns minutos. Vale a nota otimista. O panda gigante, em 2016, foi reclassificado de espécie em perigo para espécie vulnerável, graças a décadas de esforços de conservação da China. Atualmente, existem aproximadamente 1.900 indivíduos vivendo em liberdade, distribuídos em áreas protegidas de floresta de bambu. É uma das maiores histórias de recuperação da conservação moderna. Enquanto o panda vive escondido nas florestas nubladas, existe outro gigante asiático que caminha, literalmente, com uma armadura sobre o corpo. O rinoceronte indiano. Também conhecido como rinoceronte de um só chifre maior, é o maior das 3 espécies de rinoceronte da Ásia e o segundo maior do mundo, atrás apenas do rinoceronte branco africano. Machos adultos podem pesar até 2 toneladas e 700 quilos, o equivalente a 3 carros pequenos empilhados. Seu corpo é envolto por uma pele espessa e cinza-marrom, marcada por dobras profundas que se assemelham a placas de armadura antigas, quase medievais. É uma imagem que fez com que exploradores europeus, séculos atrás, o descrevessem como um cavaleiro andante da natureza. O rinoceronte indiano vive principalmente na Índia e no Nepal, nas grandes planícies alagadas do Vale do Ganges e nas florestas ribeirinhas do Vale do Brahmaputra. Cerca de 65% da população mundial está concentrada em um único lugar: o Parque Nacional de Kaziranga, no estado indiano de Assam. Ali, entre pântanos vastos, capinzais altíssimos e florestas úmidas, esses gigantes andam, se banham, pastam e vivem. Sua história é uma das mais dramáticas da conservação asiática. No início do século XX, restavam menos de 200 indivíduos em todo o planeta. Menos de 200. A caça esportiva europeia e local havia praticamente exterminado a espécie. Mas as políticas rigorosas de proteção implementadas ao longo das décadas seguintes fizeram um milagre silencioso. Hoje, existem cerca de 4.000 rinocerontes indianos em vida livre. Uma multiplicação por 20 vezes em pouco mais de um século. E há detalhes que impressionam sobre esse animal. Apesar de sua aparência lenta e pesada, ele consegue correr a mais de 50 km por hora em curtas distâncias. É também um nadador extraordinário, capaz de atravessar rios largos e mergulhar em busca de plantas aquáticas. Seu chifre, feito inteiramente de queratina, a mesma substância que forma nossos cabelos e unhas, pode crescer até 60 centímetros e é continuamente regenerado. Sua audição e olfato são excepcionais. A visão, porém, é relativamente pobre. Por isso, quando algo se aproxima na direção errada do vento,
o rinoceronte pode reagir com uma súbita explosão de força, protegendo-se contra qualquer ameaça percebida. Muito longe das planícies úmidas, subindo pelas montanhas mais altas do planeta, chegamos ao território de um dos animais mais adaptados aos extremos da Terra, o iaque. Habitante do Planalto Tibetano, do Himalaia e das regiões vizinhas do norte da Índia, do Nepal, do Butão e da Mongólia, o iaque vive em altitudes que variam entre 3.000 e 5.500 metros. Alguns indivíduos já foram registrados vivendo acima dos 6.000 metros, o que faz do iaque um dos mamíferos de maior altitude no planeta. Existem duas formas do animal. O iaque selvagem, considerado uma espécie separada, com machos que podem pesar mais de 1.000 quilos e possuir chifres impressionantes, e o iaque doméstico, menor, mais dócil e absolutamente essencial para as comunidades humanas do Himalaia e do Tibete há mais de 2.000 anos. Sem o iaque doméstico, a colonização humana das grandes altitudes da Ásia Central provavelmente teria sido impossível. Ele fornece leite, carne, lã, pelo para tecidos, dejetos para combustível e serve como animal de carga para atravessar passagens vertiginosas. E é nas adaptações fisiológicas que o iaque revela seu verdadeiro poder. Sua pelagem é composta por duas camadas. Uma externa, longa e áspera, que forma uma verdadeira saia de pelos escuros que quase toca o chão. E uma interna, densa e macia, que retém calor mesmo em temperaturas que descem a 40 graus abaixo de zero. Seus pulmões são proporcionalmente enormes, muito maiores que os de outros bovinos, permitindo captar oxigênio em um ar rarefeito, onde muitos animais sequer conseguem se mover. Seu sangue possui uma quantidade extraordinariamente elevada de glóbulos vermelhos, o que garante transporte eficiente de oxigênio pelos tecidos. Um iaque consegue viver, respirar, correr e reproduzir em altitudes onde a pressão de oxigênio é 60% inferior à do nível do mar. Onde seres humanos precisam de aclimatação de semanas, o iaque simplesmente pastoreia, como se aquele fosse seu único mundo possível. E, de certa forma, é. Voltando às montanhas orientais, chegamos ao último protagonista deste bloco. Um animal pequeno, elusivo, elegante e curiosamente subestimado por muito tempo. O panda vermelho. Habitante das florestas de altitude do Himalaia Oriental, do sudoeste da China, do Nepal, do Butão e do norte de Mianmar, ele vive nas copas de árvores de florestas temperadas, entre bambus e coníferas, quase sempre em silêncio. Um adulto é apenas ligeiramente maior que um gato doméstico. Seu corpo esbelto é coberto por uma pelagem densa de tom castanho avermelhado, com marcas brancas no rosto e uma cauda longa,
listrada e bastante volumosa. E aqui está uma curiosidade histórica que muita gente desconhece. Ao contrário do que se costuma pensar, o panda vermelho foi descoberto e batizado com o nome panda 48 anos antes do panda gigante. O primeiro registro científico da espécie foi feito pelo zoólogo francês Frédéric Cuvier em 1825. Ele o chamou de Ailurus fulgens, algo como gato brilhante ou gato cor-de-fogo, e o descreveu como o animal mais bonito que já havia visto. O panda gigante só foi cientificamente descrito em 1873. Ou seja, quando os cientistas encontraram aquele urso grande e comilão de bambu na China, precisaram diferenciar os dois. E assim, o pequeno, o original, o descoberto primeiro, virou o panda vermelho, e o novo, gigante e preto e branco, virou simplesmente panda gigante. Mas as coincidências entre os dois animais vão muito além do nome. Ambos vivem quase exclusivamente à base de bambu. O panda vermelho consome cerca de 20.000 folhas por dia. Ambos digerem uma pequena parcela do que ingerem. E mais espantoso de tudo, ambos possuem, independentemente um do outro, o mesmo falso polegar. Esse osso alongado do pulso que permite segurar hastes finas com destreza. É um dos exemplos mais impressionantes de evolução convergente já registrados. Duas espécies completamente diferentes, separadas por milhões de anos e por caminhos evolutivos distintos, desenvolveram exatamente a mesma solução anatômica para o mesmo desafio. Como manipular um alimento tão específico como o bambu? A natureza chegou 2 vezes à mesma resposta. Além disso, o panda vermelho é um mestre da vida arborícola. Passa a maior parte do tempo nas árvores, dorme enrolado sobre galhos e utiliza sua cauda espessa como cobertor natural durante as noites frias. Quando ameaçado, sobe verticalmente por troncos com facilidade impressionante. E quando o inverno chega e o frio se intensifica, entra em um estado especial chamado torpor, reduzindo o metabolismo e conservando energia. Uma estratégia elegante para atravessar meses em que o alimento escasseia. Os gigantes e os raros da Ásia são, cada um à sua maneira, expressões vivas do que este continente tem de mais precioso. Um urso preto e branco que virou símbolo mundial. Um cavaleiro medieval de pele espessa que resistiu à extinção. Um rei silencioso das altitudes que sustenta civilizações humanas há milênios. E um pequeno primo antigo de uma família esquecida, que continua vivendo em copas nubladas, com sua cauda listrada e seu polegar improvável.
Cada um deles carrega uma mensagem discreta. A de que a Ásia, esse continente imenso e diverso, é feita não apenas de florestas e montanhas, mas também de presenças. Presenças que respiram, que caminham, que resistem e que continuam existindo, mesmo em silêncio, mesmo em escassez, mesmo em tempos difíceis. Presenças que, se soubermos escutar, nos ensinam algo muito antigo sobre a arte de estar vivo.